Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês algumas ideias de como eu trabalho na educação infantil no período de adaptação. São algumas sugestões, não é premissa, isso é como eu me sinto bem, como eu faço, como dá certo comigo. E então eu resolvi gravar esse vídeo para servir ou ajudar quem está entrando agora na educação infantil, que não tem nem ideia de como começar, de como fazer esse período de adaptação. O período de adaptação é um momento muito importante, porque é o momento em que nós vamos estabelecer vínculos com as crianças e com as famílias também. Então, esse momento a gente precisa passar para eles toda a nossa segurança, a nossa tranquilidade e lidar com a situação. Os pais, eles vão ver que as crianças vão chorar, algumas até não vão chorar, mas eles precisam se sentir seguros quanto à nossa atuação. Então eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas do que eu faço. Bom, como amenizar esse momento tão difícil para muitas crianças e muitas famílias, né? Porque afinal de contas, tem criança que é a primeira vez, né, na escola, então elas estão inseguras e a família também. E tem crianças que, apesar de não ser a primeira vez, também choram nesse momento. Eu costumo conversar primeiramente com os pais, passar sobre a importância da colaboração com eles. Eu peço para eles deixar com a criança, trazer no dia seguinte, ou se eu tiver a oportunidade de conversar com os pais antes de iniciarmos a aula, eu peço para eles mandarem um objeto que é importante para a criança. Tem criança que faz uso da chupeta, tem criança que usa um paninho, tem criança que usa um travesseirinho, um ursinho de pelúcia. São objetos importantes e que vai trazer um certo conforto para ela, porque é algo que ela trouxe da casa, uma extensão da casa dela. Então isso pode trazer um alívio no estresse que ela está passando. Esse objeto é chamado de objeto transicional. Então é um objeto que ela tenha apego. No início pode ser que ela queira ficar com esse objeto o tempo inteiro, isso é normal. Então a gente tem que ter essa flexibilidade para baixar a ansiedade dela. E assim ela vai largando aos pouquinhos, ela vai deixando esse objeto e ela vai fazendo uso dos materiais que a gente vai apresentando para ela. Ah, mas e a chupeta? Não se deve incentivar o uso da chupeta. Por que não? Se ela faz o uso da chupeta em casa, por que eu não deixo ela usar na escola? No começo pode ser que eu deixe mais tempo, ela ficar mais tempo, e aí a gente vai tentando tirar aos pouquinhos. Quando ela já tiver uma segurança, daí a gente já pode estabelecer uma rotina, um período para ela usar. Olha, agora eu vou deixar você usar, mas em tais horários a gente vai guardar na mochilinha. E normalmente elas aceitam. Comigo sempre aconteceu assim, nunca tive problema, elas sempre aceitaram. Os pais, muitos se sentem felizes porque eles querem tirar a chupeta, mas não sabem como fazer, e aí a gente vai fazendo isso gradativamente. O que eu tenho para falar para vocês sobre a minha prática durante esse período? Primeiro, as crianças choram bastante, umas choram mais, outras choram menos. Tem criança que já é da escola, já frequentou a escola, mas de ver um amigo chorando, ela também chora. Tem criança que não vai chorar nos primeiros dias e depois vai chorar quando cair a ficha, que a gente costuma falar, né? Agora caiu a ficha, chorou. Então, tudo que você puder fazer para acalentar, para trazer para si, para criar vínculo, para acalmar, baixar a ansiedade, é melhor e mais fácil vai ficar esse período de adaptação. Como eu faço com as crianças que estão chorando? Costumo tirar ela um pouquinho da sala. Quem me acompanha sabe que eu atualmente estou trabalhando em creche, então eu tenho auxiliar.
sempre tenho. Então eu peço ajuda do auxiliar para levar a criança para beber uma água, para respirar um pouquinho fora da sala. E até mesmo porque eu não fico todo o período dentro da sala, eu levo as crianças para passear um pouquinho conforme a demanda da sala. Se as crianças estiverem muito apavoradas, que assim, cada ano muda a turminha, o jeitinho. Tem turminha que vem mais calma, tem turminha que vem mais agitada. Então assim, se elas estiverem muito agitadas, muito apavoradas, querendo fugir e desesperadas, então eu evito um pouquinho sair da sala e saio com aquelas crianças que estão mais ansiosas, mais estressadas. Então levo para beber uma água, coloco um brinquedo no chão do pátio e assim a gente vai devagarzinho inserindo a rotina com ela, sem forçar e com muito carinho, muita atenção, muita empatia, para poder, como eu já falei, criar esse vínculo com ela, transmitir essa segurança para ela. Segunda coisa que eu faço que ajuda muito é a famosa bolinha de sabão. Gente, parece mágica. A criança tá chorando, você fez a bolinha de sabão, ela para olhar a bolinha na hora. Só que você não consegue ficar o tempo todo com bolinha de sabão, então você tem que lançar a mão de outras estratégias. Uma outra estratégia que eu uso na adaptação é falar ao telefone. Eu sempre tenho um telefone ou de brinquedo ou de verdade que já está estragado, um celular de verdade ou aqueles telefones antigos, eu sempre tenho. Eu levo esses materiais para a sala. Então, às vezes eu sento no chão, aliás, basicamente eu dou aula sentada no chão, mas assim, às vezes eu pego o telefoninho, quando eles estão chorando bastante, eu pego o telefone e começo a falar no telefone, como se eu estivesse falando com a mãe de um, com a mãe de outro, e vou falando. E aos pouquinhos eles vão parando de chorar e ficam olhando, prestando atenção no que eu estou falando. E aquela criança que está chorando mais é a que eu falo com a mãe dela. E daí eu passo o telefone para ela falar. E eu sinto assim que o estresse também vai baixando nesse momento. Depois ela até volta a chorar em outro momento, ela lembra e volta a chorar, mas quando eu pego o telefone e começo a falar, eu chamo a atenção delas para mim e eu acho que elas pensam, né? Nossa, ela tá falando com minha mãe, ela conhece minha mãe. Então assim, é mais um vínculo que a gente vai estabelecendo com a criança. Então eu entro no mundinho delas, só que eu não fico chamando elas para mim. Eu começo a falar sozinha. E elas vão percebendo que eu tô falando no telefone e vão parando de chorar. E se interessando por aquilo. E pegam o telefone, falam, passam para mim. No dia seguinte elas choram de novo e aí eu vou lançando mão de outras estratégias. Outra coisa que eu faço é brincar sozinha. Eu espalho alguns brinquedos no chão e pego um carrinho, uma boneca, um Lego, o brinquedo que tiver disponível ali no momento e começo a brincar no meio delas, só que sozinha. Ali eu faço o barulho do carrinho ou vou ninando a boneca e começo a brincar sozinha. Isso também chama muita atenção das crianças. Elas também param de chorar e começam a olhar para mim brincando. E às vezes tomam um brinquedo da minha mão e eu dou. Eu pego outro brinquedo, começo a brincar e assim vai. A gente vai trocando os brinquedos e vamos estabelecendo o vínculo. Uma outra estratégia que a gente usa muito na sala de aula, que é muito importante, são as músicas com gestos. Elas adoram, tem crianças que vêm o primeiro dia de aula, mas já sabe, a mãe gosta de cantar, põe musiquinha no celular para a criança escutar. E ali na salinha de aula a gente vai cantar a musiquinha e vai ensinar os gestos. Mesmo que ela esteja chorando, ela fica prestando atenção e ela diminui um pouco, às vezes, o tom do choro. E assim a gente vai ganhando e conquistando essa criança. Outro recurso que eu uso, que eu acho bem interessante e que ajuda também no período de adaptação, são os livrinhos. Eu sempre tenho comigo livrinhos
velhos, que não faz mal de rasgar, da criança manipular, cair um chorinho ali. São livrinhos antigos que já estão às vezes até rasgadinhos. Então assim, eu sempre coloco no chão, espalho no chão e deixo elas manipularem do jeito que elas quiserem. Isso ajuda bastante também. Outro recurso são as revistas. É legal, eu coloco revista no chão e começo a rasgar. O barulhinho chama atenção, o rasgar, picar papel, eu jogo para cima. Isso tudo chama a atenção das crianças e eles diminuem também o choro nesse período. Gente, instrumento musical também é muito bacana. Eu tenho comigo os chocalhos que eu fiz de potinhos de iogurte, eu guardo, eu fiz em torno de 15, 16 eu acho que eu tenho, que geralmente é a média de alunos que eu recebo em sala. Então eu já tenho, que eu confeccionei, já deixo guardado de um ano para o outro numa caixa na sala. Então eu lanço mão do chocalho, que não faz um barulho muito alto, porque eu acho que a gente também tem que dar uma ponderada aí com um instrumento musical que faça barulhos muito altos. Eles já estão chorando, aí faz um barulhão, eu acho que é mais estressante ainda. E nesse período do ano é calor, a gente tem ventilador, tem muita sala que não tem ventilador, a gente sabe da realidade das escolas, né? Algumas salas não tem ventilador e mesmo que tenha, às vezes não vence o calor. Então, eles chorando, calor e muito barulho também não é legal, não considero legal. Então, assim, o chocalho que eu tenho, eu confeccionei, eu coloquei arroz dentro do chocalho, então o barulhinho é bem suave. Às vezes eu faço até aquele barulhinho da chuva e vou mostrando para eles e deixo o chocalho e deixo eles virem pegar. Então, assim, tudo que eu faço é sem forçar, é sempre chamando a atenção deles para aquilo, sem forçar e dando a liberdade para eles explorarem, se sentirem seguros para pegar. Outra coisa muito bacana que eu lanço mão também no período de adaptação e também durante todo o ano, né? São aqueles rolos de papel grande, eu colo na parede todinho, eu passo fita e colo ele todinho na parede e deixo lá na parede também. 2 giz de cera para eles pintarem, dependendo da sala, eu dou para todos, quando são os maiorzinhos. Quando é berçário, quando as crianças são menorzinhas, para eu ter o controle, para não colocar na boca, eu formo grupinhos e um grupinho fica com o brinquedo, outro grupinho vai pintar na parede. Eles amam, eles diminuem também o choro nesse momento e ajuda muito a criar um vínculo entre eles, porque eles vão estar um do lado do outro pintando na parede, no caso no papel. Então isso é muito importante, porque além de estabelecer o vínculo com a gente, eles precisam estabelecer o vínculo entre si, parar de sentir medo do amiguinho. Mais uma coisa importante, o parquinho, fazer uso do parquinho, das brincadeiras fora da sala de aula. Isso é muito legal, ajuda a desestressar, conhecer o ambiente, levar as crianças para conhecer as outras salas, conhecer a gestão, conhecer o parquinho, conhecer todos os ambientes da escola. Isso vai ajudar ela a se sentir mais segura e ver que ali também tem outras crianças, outras pessoas e conhecer as outras pessoas também. Outro recurso e último, mas não menos importante, são as garrafinhas sensoriais. Eu tenho bastante delas e eu uso também, ajuda bastante. Eu deixo as crianças deitadas no tatame e dou a garrafinha sensorial para elas. E ali elas se distraem com as garrafinhas e diminui um pouquinho o choro também, sem forçar. Tem criança que não gosta, que não quer, eu não dou e ofereço outra coisa para ela. Mas geralmente elas gostam muito de rolar no chão essas garrafinhas sensoriais. Então, assim, é muito importante a gente ter recursos como este. Bom, essas foram algumas ideias que eu uso na minha prática em sala de aula com os pequenos.
Se você tem alguma outra ideia, alguma outra sugestão, se você não faz assim, deixa aqui para mim nos comentários, que eu acho muito importante a gente somar ideias, dividir e somar também, né? E eu vou gostar muito de ler os comentários e de receber ideias novas para colocar na minha prática também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que possa ajudar de alguma forma. E se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe também com outras pessoas para ajudar quem está iniciando, quem está inseguro nesse período, quem está saindo do fundamental e para o infantil, porque isso aconteceu comigo. Eu era professora de fundamental e fui para o infantil, então eu fiquei muito insegura nesse período de adaptação, porque eu não sabia como fazer. Então, assim, eu precisei de muita ajuda das colegas. Então, compartilhe esse vídeo e um beijo, até o próximo vídeo.